Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Nesse sentido e consequência, vamos encerrar a temática modalidades de competência tributária. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Vamos dar aqui, portanto, seguimento. Olha só, pessoal, acessando aqui nosso material, vamos aqui encerrar pontualmente essa parte da disciplina. Tudo bem? Olha só, pessoal. Bem, das esferas de competência tributária, faltou tratarmos da competência cumulativa ou múltipla. Nesse sentido e consequência, lhes convido a ler comigo o artigo 147 da Constituição. Repito, eu lhes convido a ler comigo o artigo 147 da Constituição. Beleza, pessoal? Tranquilo? Olha só. O artigo 147 diz o seguinte: competem à União em território federal os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Ao Distrito Federal cabe os impostos municipais. Pessoal, pontualmente, olha só, no que se refere à competência cumulativa ou múltipla, significa dizer o seguinte, que no âmbito da União, além de ela instituir seus impostos nominados federais, ela poderá também, de forma cumulativa, no âmbito do território federal, instituir impostos estaduais e instituir impostos municipais. E isso está categoricamente, de forma translúcida, no artigo 147 da Constituição. Então, veja, pessoal, perceba categoricamente que no que se refere à competência tributária cumulativa ou múltipla, poderá a União instituir, no âmbito do seu território federal, impostos estaduais e impostos municipais. Agora veja, se esse território federal não for dividido em municípios, não poderá instituir o que, gente? A União, os impostos municipais. Por que isso? Porque, veja só, pessoal, os municípios são unidades federativas periféricas. São dotados de quê, gente? De autonomia política, administrativa, legislativa, sendo, portanto, titular de competência tributária. Então, para evitar uma situação de bis in idem ou mesmo de uma usurpação de competência, no âmbito do território federal que possua municípios, esses municípios vão instituir seus impostos municipais. E a União vai se limitar a instituir impostos federais e impostos o que, gente? Estaduais. Lembrar que nós já havíamos advertido o caríssimo aluno e a caríssima aluna que a Constituição, muitas das vezes, ao tratar dos impostos estaduais e distritais do artigo 155, faz somente referência a impostos estaduais. Isso é um exemplo do artigo 147. Tudo bem? Agora eu te pergunto, pessoal, existe território federal hoje no Brasil? Não, mas já houve. Não hoje, mas já houve. Então o que acontece? É um dispositivo meramente teórico, não prático. Agora, evidentemente, se houver nascimento de um território federal no âmbito do país chamado Brasil, aí é outra referência. Mas até o momento, pessoal, nós não temos mais, já tivemos. Hoje não temos mais território federal. Em outra partida, em outra toada, nós temos também, pessoal, o Distrito Federal exercendo a sua competência cumulativa ou múltipla. No âmbito do Distrito Federal, ele institui naturalmente o que, gente? Seus impostos estaduais, que também são distritais, nos termos do artigo 155. Porque o artigo ele fala estados e Distrito Federal. Então os impostos são tanto estaduais e distritais. Mas veja, no âmbito do Distrito Federal, no que se refere ao imposto nominado IPTU
ISS, bem como, pessoal, olha só, o ITBI, esses três impostos nominados, ele institui não usurpando. Ele institui de forma o quê, gente? Cumulativa ou múltipla. Em síntese, o Distrito Federal, ele institui o quê, gente? Todos os impostos estaduais, que também são distritais, por força do caput do artigo 155. Mas, em contrapartida, no que tange aos impostos municipais, até hoje, até amanhã, provavelmente, haverá a instituição de quê, gente? De impostos municipais. Mas de forma privativa ordinária, não. Sim, de forma o quê, gente? Cumulativa ou múltipla. De forma cumulativa ou múltipla. Tudo bem? Então, pessoal, não confunda arroz com feijão. No âmbito da União, ela institui o quê, gente? Ela institui tributos que envolvem âmbito da competência privativa ou ordinária, que no caso específico de análise são os impostos nominados, II, IE, IR, IPI, ITR, IGF, IOF, são 7. Então, ela institui todos os seus impostos estaduais, federais. Em contrapartida, no âmbito da competência tributária cumulativa ou múltipla, ela pode instituir o que, gente? Os seus impostos estaduais e também pode instituir o que, gente? Impostos municipais. Ela, portanto, ela tem um amplo leque de instituição de todos os tributos se houver no Brasil o que, gente? Território federal sem municípios. Então, veja, ela pode, a União, instituir impostos estaduais e municipais? Sim, se houver território federal. E se esse território federal for dividido em municípios, ela não pode instituir o que, gente? Impostos municipais. Porque município é unidade federativa e a unidade federativa é dotada do que, gente? De autonomia política e administrativa, principalmente legislativa, sendo, portanto, gente, um ente tributante, titular de competência tributária. Beleza? Tranquilo? Tá de boa? Pessoal, para finalizar alguns pontos específicos e essenciais, por que o território federal não é unidade federativa? Porque o caput do artigo 18 não assim considerou. E o parágrafo 2º do artigo 18 disse que integra a União. Subsequentemente, o artigo 33, parágrafo 1º, reforça essa informação e nos deixa bem claro que o território federal pode sim ter municípios. Mas vamos devagar, vamos com calma. Vamos ler primeiramente o artigo 18, repito, o artigo 18 da Constituição. Vamos lá? 33, 5º da Constituição, passei muito. Só um instantinho. Pois bem, pessoal, artigo 18 da Constituição, artigo 18 caput, olha o que diz. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União. E aí vamos partir para o artigo 33, anotem aí, artigo 33 da Constituição. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Parágrafo 1º, olha só, os territórios poderão ser divididos em municípios. Capite? Tranquilo? Entendeste? Beleza, pessoal. Bem, turma, olha só. Deixando o Vadimec do lado. Deixei aqui para vocês de presente, olha só, pessoal, uma tabelinha bastante usual. Tem ajudado muitos alunos, viu, gente? Tem ajudado em demasia muitos alunos. Por favor, não esqueçam disso, tá? Anotem, façam um print da tela aí, aluno externo. Não tem problema, eu estou também para servir todos os interessados. Eu quero trazer essa contribuição para a sua vida, tá bom? Fico muito felizardo disso. Nesse contexto de consequência, vamos aqui fazer, aproveitando esse material, para fazer uma revisão, né, gente? Que é importante, porque lembrar é viver e reviver é saber, tá bom? Bem, competência tributária, olha só, vamos aqui pegando por parte. Competência tributária privativa ou ordinária consiste no que, gente? Na competência exercida por cada ente tributante de forma individual.
Não pode, portanto, nesse sentido, pessoal, haver usurpação. Significa dizer nesse sentido, essa consequência que cada ente tributante, cada unidade federativa é titular de uma específica modalidade de tributos, que não se confundem com os outros tributos de outras unidades federativas. Ou seja, são impostos nominados federais aqueles somente a União pode instituir. Não pode o Estado distribuir imposto de renda, cara. Não existe isso. Não existe isso. Porque a competência é tributária privativa ordinária. Está bem claro. Não podendo o ente federativo instituir tributo da competência privativa de outro, ou seja, alheia, de outro ente político, onde o rol de tais tributos são estabelecidos de forma exaustiva na Constituição. Quem é essa galera aí, pessoal? Olha só. Os impostos nominados, os empréstimos compulsórios, as contribuições especiais. Lembrar que aqui são os impostos nominados, porque eu tenho aqui, gente, olha só, os impostos residuais. E também tem os extraordinários de guerra externa. Cadê? Aqui, ó. Tá? Só uma parêntese aqui, bote numa caneta azul, né, para ficar destacando. Impostos, olha só, nominados. Por favor, não dá merda. Bem, dando seguimento, pessoal, aqui os artigos, tá? Beleza. Competência, olha só, competência tributária comum, relativo aos tributos vinculados. Ou seja, pessoal, enquanto que os impostos são tributos não vinculados, ou seja, o Estado cobra você porque você praticou um fato gerador, tá nem aí, ó, praticou fato gerador, vai pagar o tributo. Nos tributos de competência comum, você tem, olha só, ou uma contraprestação estatal, ou o exercício efetivo do poder de polícia administrativa, para justificar a cobrança de taxas, a cobrança de contribuições de melhoria, tá? Essas taxas aqui, gente, olha só, são taxas de utilização de serviço público e as contribuições de melhoria. Também inclui nas taxas o que, gente? A taxa de polícia administrativa. É muito comum em prova vir somente a expressão taxa de polícia. Olha os artigos aqui, bonitinho. Seja feliz. Olha só, pessoal, dando seguimento à nossa trajetória. Vamos fazer aqui uma revisão bastante saudável, bastante importante. Olha só. Residual. Também chamada de remanescente, tá? Inclusive, um dos que usa essa expressão é o jurista Eduardo Sabag, tá? Ele usa muito essa expressão. Também chamada de remanescente, reserva-se em prol da União instituir novos tributos. Ou seja, ó, a União ela tem o quê? Uma carta na manga. Ela institui tributos novos. Completamente o que, gente? Inéditos. Agora veja. Desde que sejam o que, gente? Não cumulativos e não possuam fato gerador ou base de cálculo própria dos já discriminados na Constituição Cidadã. Aqui vai compreender o que, gente? Os impostos residuais e as contribuições sociais residuais. Mas na hora da prova vai aparecer o que, gente? Outras contribuições sociais em razão da orientação do STF. Tudo bem, gente? Na doutrina, ela gosta de escrever, né? Utiliza a expressão contribuições sociais residuais. E, no meu entender, é bastante peculiar. Agora veja, pessoal. Fazendo comparação entre a competência tributária privativa ordinária e a residual, na residual, todos os tributos da competência residual são instituídos por lei complementar. Na privativa, somente o imposto sobre grandes fortunas. Não erra essa, cara, por favor. Você sabe, você estudou, você se dedica. Você está de madrugada estudando, está no trabalho, está no trânsito, está na academia, está na sua casa, está no seu lazer. Por favor, leve em consideração essas observações, tá bom? Extraordinária. Cara, uma coisa que é extraordinária é uma coisa que não é ordinária, é uma coisa que não é comum. Então vamos lá. Parece óbvio, mas é as questões óbvias que você jamais deve esquecer. Não esqueça disso. Autoriza que a União, diante de situação de guerra externa ou sua iminência, possa instituir o que, gente? Impostos extraordinários de guerra externa. É a tal situação em que pode ser instituído o que, gente? Um ICMS estadual, ou um ICMS federal. ICMS é dos estados, é do Distrito Federal. Mas o ICMS federal não existe, gente. Agora, pode o quê? Nessa situação pontual e exponencialmente grave, que é a guerra externa ou sua iminência. Olha só, compreendido ou não, aos tributos já previstos na Constituição brasileira.
Agora veja, devem ser gradativamente suprimidos quando cessadas as suas causas. Só temos um caso, que são os impostos ordinários de guerras externas, e por via reflexo aqui estão os dispositivos aqui, para você ler em casa, no trabalho, onde você estiver. Competência cumulativa ou múltipla, olha só, consiste na competência tributária reconhecida constitucionalmente pela União, em prol da União e em prol do Distrito Federal, somente. Isso aqui é importante ser assinalado, porque tem um dispositivo lá no CTN que deve ser adaptado à realidade constitucional. Vamos lá, pessoal, pontualmente agora, ao artigo 18 do CTN. Artigo 18 do CTN. Vamos lá, pessoal. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Olha só. Não vamos deixar a peteca cair. Não vamos desanimar. É muito conteúdo, mas nós vamos em frente. Estamos juntos. Olha só. Artigo 18 da Constituição. Olha o que diz. Abre aspas. Artigo 18 do CTN. Olha o que diz. Abre aspas. Compete à União instituir nos territórios federais os impostos atribuídos aos estados e, se aqueles não forem divididos em municípios, cumulativamente os atribuídos a este. Tranquilo, tá de boa, reflete a primeira parte do artigo 147. O problema vem no inciso 2. Olha o que diz. Ao território federal e aos estados não divididos em municípios. Cara, me diz aí um estado da Federação Brasileira que não tem município. Bora? Então, pessoal, não existe essa parte. Então, essa parte aqui, aos estados não divididos em municípios, não foi recepcionada pela Constituição. Cara, pode riscar. Faz só um traçozinho bonitinho. Viu? Faz um traço, tá de boa, porque essa parte aqui, pessoal, não foi recepcionada pela Constituição. Então, como é que a gente vai ler? Ao Distrito Federal, divididos em municípios, instituir cumulativamente os impostos atribuídos aos estados e aos municípios. Pessoal, lembrar que, de forma clara e translúcida, o artigo 155 diz categoricamente que os impostos estaduais são também distritais. E um dos restícios históricos a criar essa situação de empate é o artigo 18, inciso 2, que ainda faz referência de competência cumulativa do Distrito Federal instituir impostos estaduais. Para tal solução de caso, vamos novamente ler o artigo 147, sem problema algum. Vamos ler o artigo 147, sem problema algum. A segunda parte, olha o que diz, abre aspas, ao Distrito Federal cabe os impostos municipais. Gente, está bem claro aqui dizendo que existem impostos estaduais e distritais e existem impostos municipais. E o Distrito Federal já institui de forma ontológica os impostos estaduais. É uma questão de adaptação. Evidentemente, a doutrina, pessoal, ela caminhou, né, desde de 66, né, foi se educando com esse tipo de pensamento. Mas a nossa óptica, ela tem que ser funcional. São meros detalhes de um perfume. Tranquilo, tá de boa, entendeste? Meus amigos queridos e queridas, um grande abraço. Só dizendo para vocês que é um imenso prazer compartilhar desse conhecimento. Se você gostou da aula, se a aula foi bastante circunstancial para o teu desenvolvimento intelectual, para o teu desenvolvimento profissional, eu gostaria que você deixasse um like. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço.